Now, here in the States, some men in this unit may experience discrimination because of race or creed. But for you and me now, all that is gone. We're moving into the valley of the shadow of death, where you will watch the back of the man next to you as he will watch yours. And you won't care what color he is or by what name he calls God. They say we're leaving home. We're going to what home was always supposed to be. So let us understand the situation. We are going into battle against a tough and determined enemy. I can't promise you that I will bring you all home alive. But this I swear, before you and before Almighty God, that when we go into battle, I will be the first to set foot on the field, and I will be the last to step off, and I will leave no one behind. Dead or alive, we will all come home together. So help me God. O trecho desse filme certamente nos remete ao tema da nossa aula. Liderança em recursos humanos. Nenhum processo hoje é tão falado dentro das empresas na atualidade quanto o tema relacionado à liderança. A liderança é extremamente importante nos processos de RH da atualidade e ela passa a fazer parte, muitas vezes, do planejamento estratégico das empresas. A maioria das empresas, em seus planejamentos estratégicos e, consequentemente, no planejamento estratégico de RH, normalmente direcionam ações e investimentos para formar e desenvolver líderes dentro da organização. Mas isso não se faz à toa. As empresas percebem e ao longo do tempo perceberam que empresas com líderes eficazes e líderes que conseguem desenvolver pessoas e transformar essas pessoas em resultado para as empresas são extremamente importantes. A liderança pode ser boa ou ruim, mais preparada ou menos preparada, mas mesmo assim ela vai acabar transformando as pessoas, tanto positivamente quanto negativamente. Então, a área de RH precisa estar atenta a estas questões dentro da empresa. Os resultados é apenas uma parte do processo de RH dentro das empresas. A liderança é que conduz aos resultados. E muito provavelmente, a liderança também ajuda a área de RH em todos os outros processos que a área tem que desenvolver. Por exemplo, as questões relacionadas à motivação, ao ambiente organizacional e ao trabalho em equipe, normalmente estão relacionados à questão da liderança. Agora, a ideia é entender como é que surgem os líderes. Muitas vezes nós nos perguntamos, e muitas vezes as pessoas normalmente nos perguntam, o líder, ele já nasce com a predisposição de ser líder ou não? Essa é uma questão bastante controversa, é uma questão bastante debatida dentro da área de recursos humanos. Mas uma coisa nós temos que levar em consideração. O líder pode até nascer predisposto a ser líder, mas se ele não for colocado dentro de um processo de desenvolvimento, muito provavelmente esta predisposição dele vai ficar guardadinha lá e muitas vezes nós não vamos saber se ela existe de fato. Então, uma das tarefas bastante importantes dentro da área de RH é tentar extrair o máximo das pessoas e tentar identificar quais são os processos ou quais são os perfis pelos quais as pessoas podem se transformar em líderes. E a partir do momento que eu identifico um perfil e uma predisposição
desta pessoa em ser líder, muito provavelmente eu vou ter um caminho muito mais fácil para a construção desta liderança ou desse líder. Então, o processo de desenvolvimento é essencial na construção da liderança. Vamos imaginar, por exemplo, uma escola. Você vai até uma escola de crianças, uma escola de educação infantil, e começa a observar estas crianças lá no seu dia a dia brincando. Você vai perceber, por exemplo, algumas crianças mais isoladas, mais quietinhas, outras muito mais enérgicas, aquele que quer ser o primeiro da fila em tudo, ou aquela criança que grita, que esbraveja, que vai atrás, que puxa, ou seja, você começa a perceber alguns traços ali. Agora, isso não quer dizer que essa criança ela vai se tornar um líder lá no futuro. Mais uma vez, isso vai depender de quais os meios que esta criança trilhou. Por exemplo, quais foram os processos de educação pelos quais ela ficou exposta? Como foram os processos de socialização desta criança? Qual é a cultura que ela está inserida? Muito provavelmente, a partir de todos esses componentes somados, é que eu posso ter a possibilidade de transformar alguém ou alguma pessoa em um líder no futuro. De uma certa maneira, todos nós nos colocamos em algum momento da nossa vida num processo de liderança ou liderando alguma situação. Porque, de uma certa maneira também, nós lideramos a nossa vida. Nós, de vez em quando, temos que tomar decisões importantes. E no momento que eu tomo decisões, eu estou decidindo sobre alguma coisa ou sobre um caminho a seguir. Nesse aspecto, a liderança está relacionada a como você lidera a sua vida. E, com relação a isso, nós temos uma outra consideração a fazer. O líder pode ser colocado em processo de desenvolvimento e, com isso, desenvolver habilidades e comportamentos que o ajudarão no processo de liderança. Esse, sem dúvida, é o ponto principal no contexto de RH dentro das empresas, no que diz respeito às questões de liderança. Mas agora, nós precisamos entender um pouco e estabelecer uma relação entre liderança e autoridade. Muitas vezes, nós confundimos um pouco o processo de liderar e o processo de comandar alguma coisa ou alguém. Muitas vezes, nós confundimos a posição hierárquica, ou seja, aquela posição que você ganha lá no organograma da empresa, como um processo de liderança. Ou identificamos uma pessoa no mais alto ponto do organograma, ou no ponto gerencial do organograma, como sendo um líder. Nem sempre a autoridade implica liderança. Isso foi retratado na cena desse filme. Because the mission we have been entrusted with, transforming you from civilians into naval officers, is too important. Lock those elbows, man. Man, am I right, man? That rifle up. You look surprised, Cleve Heward. Ma'am, yes, ma'am. How many buildings at the Academy are named for admirals? Ma'am, I'll find out, ma'am. That's one of your rates, Heward. You're required to know that information. Especially if you're going to be offering tours. Ma'am, yes, ma'am. Now drop it, give me 20. Aye, ma'am. What is that smell? Is that you, Estrada? Sir, no, sir. You've been taking Puerto Rican showers instead of regular ones? Is that what you're doing? Sir, no, sir. You stink. How about your beard? Plebes are supposed to be clean-shaven. Sir, I shaved this morning, sir. I just have a thick beard, sir. I want you to shower and shave every 3 hours after lights out. No more cologne. Do you understand, Estrada? Sir, yes, sir! At ease!
Não podemos, então, confundir liderança com autoridade. As duas coisas são bem distintas, mesmo porque os perfis são bem distintos de um líder e de um gerente, por exemplo. O gerente, por exemplo, se envolve, na maioria das vezes, em processos burocráticos ou em processos que existem muitas regras a serem cumpridas. E com isso, ele acaba, de uma certa maneira, negligenciando as pessoas no seu contexto. Por quê? Ele busca, de uma certa forma, os resultados para a empresa. E muitas vezes, esses resultados vêm em consequência da sua maneira ou do seu perfil de agir. O líder, por sua vez, é uma pessoa que também vai buscar os resultados, mas de uma maneira diferente. A ordem e a disciplina para ele estão em segundo plano. E, de uma certa maneira, ele vai buscar os resultados através das pessoas. Ele vai sempre estar muito preocupado em encontrar qual é a pessoa certa, qual é a pessoa para ser colocada no local certo. E ele sempre vai estar preocupado no processo de desenvolvimento dessas pessoas. Então, como podemos ver, há uma grande diferença entre ser um gerente e ser um líder. E muitas vezes nós confundimos essas duas coisas e entendemos todo gerente é um líder. Isso não é verdade. Agora, o contrário pode ser verdadeiro. Muitas vezes, um bom líder pode ser um bom gerente, sim. Desta forma, podemos representar esses dois perfis, do gerente e do líder, da seguinte maneira. O líder é visionário e tem sempre um sonho. Ele é criativo, inspirador, passional e carismático. O gerente, ele é disciplinado, metódico, autoritário, analítico e racional. O líder, então, ele está sempre buscando uma iniciativa, olhando sempre para o futuro. A sua ação, de uma certa maneira, é sempre voltada para o longo prazo, diferente de um gerente que olha ali no contexto do aqui e agora, no curto prazo. Agora, o líder também tem a preocupação em posicionar as pessoas no local certo, desenvolvê-las, fazer com que elas aprendam cada dia mais para, quem sabe, um dia transformá-las também em um líder, em um ativo valioso da organização. De uma certa maneira, o líder, conduzindo uma equipe ou um grupo, ele tem a necessidade de transformar os pensamentos ou as opiniões, ou pelo menos fazer com que a opinião do conjunto se sobressaia em relação aos interesses individuais. Essa é uma tarefa extremamente difícil de um líder, e somente os bons líderes conseguem fazer com que as pessoas deixem os seus pensamentos, os seus desejos individuais e transformem esses desejos e esses pensamentos individuais em um desejo do grupo. Sendo assim, então, nós podemos definir liderança como sendo: liderança é o poder de influenciar pessoas e fazer com que elas sigam os caminhos pelos quais o líder percorrerá por acreditar nele e por entender que esse é o melhor caminho para conquistar os melhores resultados para a empresa e para elas mesmas. Muitas vezes, então, nós podemos entender que essa definição é muito diferente da questão do gerenciamento. O gerente, na sua maioria das vezes, atua no curto prazo. E o gerente, muitas vezes também, ele é colocado numa posição de liderança para o qual ele não está preparado. Essa falta de preparo do gerente está muito relacionada à sua posição no organograma, ou seja, a confusão que se faz entre o gerenciar e o liderar. E muitas vezes isso acontece por falha da empresa propriamente dita, que deixa isso acontecer. Muitas vezes, então, nós precisamos atentar para algumas questões importantes dentro desse processo de liderança. Primeiro, a atuação no curto prazo. Muitas vezes, a produtividade é mais importante do que o desenvolvimento. Esta é uma falha que as empresas cometem, ou os gerentes cometem no processo de liderança. A falta de credibilidade. Não dá para ser liderado por alguém pelo qual você não confia ou você não tem credibilidade.
Esta é uma outra questão muito importante dentro do processo de liderança. O discurso e práticas distintos e não coerentes. Isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes eu falo alguma coisa, o líder ou a pessoa que está exercendo o papel de liderança diz alguma coisa, mostra alguma coisa, mas age completamente diferente da sua fala ou do seu discurso. Não dá para ser liderado por alguém que tem um discurso e uma prática diferente. E também a outra questão é a falha pelo exemplo. Muitas vezes o que acontece então nas empresas é que por uma pessoa estar há muito tempo lá e dominar tecnicamente uma série de processos da empresa, ele é colocado ou ganha de presente a posição de liderança. Muitas vezes, esse é um erro bastante frequente cometido nas empresas. Por quê? Nem sempre aquela pessoa que está há muito tempo na empresa, ou que é um bom técnico, um bom condutor de tarefas e processos, pode ser um bom líder. As duas coisas são extremamente distintas e precisam ser pensadas à ótica de recursos humanos. O processo de liderança pelo exemplo e relacionamentos. Veja só que interessante. Não é possível que uma liderança construa um bom relacionamento entre os seus liderados se ele profere uma palestra ou um pensamento sobre um determinado assunto e age completamente ao oposto em relação a esse mesmo assunto. Muito provavelmente, isso vai ser uma questão de extrema importância dentro da área de recursos humanos. Tentar traduzir a essência da liderança pelo exemplo e não apenas no discurso. Ser líder implica ter, acima de tudo, coerência entre o que se fala e a forma de agir. Então, credibilidade é tudo. Mas vamos ver uma definição sobre liderança no trecho do livro O Monge e o Executivo. Liderar é conseguir que as coisas sejam feitas através das pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas sejam feitas através delas, sempre haverá duas dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. Essa é uma grande dificuldade. Tentar fazer com que as pessoas façam as coisas. Se elas não tiverem motivo suficiente, ou se elas não tiverem credibilidade, ou se não confiarem no líder, muito provavelmente não vão conseguir construir os melhores resultados para a empresa. E essa é a função do líder, tentar desenvolver as pessoas para que elas desenvolvam bons resultados para a empresa. E na nossa vida inteira, nós nos relacionamos com as outras pessoas. Nós nos relacionamos com os nossos colegas, dentro do ambiente de trabalho, com a nossa família, com todos os que estão à nossa volta. Agora, pense bem, quem quer se relacionar com alguém do qual você não confia? Ou alguma pessoa que lhe diz alguma coisa, lhe profere alguma coisa e lhe age de uma maneira completamente diferente? Muito provavelmente você tem a tendência de se afastar dessas pessoas. E o líder é um aproximador de pessoas. Ele precisa conhecer esse contexto e aproximar as pessoas para que isso se desenvolva um bom relacionamento. E no desenvolvimento do bom relacionamento, muito consequentemente, eu vou ter bons resultados. Liderança situacional. Não há como, então, nós construirmos uma boa relação entre as pessoas se não houver ali uma liderança que planeje ou que desenvolva esse tipo de relacionamento. Nós não podemos deixar de considerar, por exemplo, dentro de um estilo de liderança, as tarefas e os relacionamentos. Então, esses são dois pontos fundamentais. Vamos ver um pouquinho do trecho do filme a seguir. We're down 17-0. Falco, it's nasty out there. That's why girls don't play the game, coach. There you go. All right. Listen up. This time tomorrow, the strike will be officially over. Now, Dallas has made a big mistake out there tonight. They haven't been afraid of you, and they should be, because you have a powerful weapon working for you. There is no tomorrow for you. And that makes you all very dangerous people! Sendo assim, não dá para considerar que dentro de um processo de liderança eu construa um resultado positivo se não houver uma relação entre o líder
e a sua equipe, ou entre o líder e as pessoas da sua equipe. No processo de liderança situacional, esses dois pontos devem ser levados em consideração. De uma certa maneira, eu tenho uma orientação para a tarefa e uma orientação para os relacionamentos. E isso vai dar o tom de como o líder deve liderar. Esse é um estilo, é um perfil que deve ser considerado e levado em consideração dentro do contexto da liderança. Alguns estudos sobre liderança foram conduzidos, e o principal deles são os estudos conduzidos por Paul Hersey e Ken Blanchard, que trouxeram os ensinamentos sobre liderança situacional. Muito difundida nas empresas, a área de RH contribui bastante com os ensinamentos sobre liderança situacional. E esses ensinamentos, eles estão relacionados a alguns componentes. A liderança situacional vai nos ajudar a entender a prontidão dos membros do grupo com alguns traços de perfis de liderança. Os dois traços, liderança orientada para as tarefas e liderança orientada para os relacionamentos, são pontos fundamentais dentro da teoria da liderança situacional e que a área de RH nos conduz de uma maneira muito apropriada. A prontidão está, por exemplo, relacionada ao nível de como se estabelece a relação entre o líder e aqueles liderados. De certa maneira, à medida que a relação entre líder e liderados ela é saudável, muito provavelmente eu vou ter mais possibilidade de conduzir as pessoas para um melhor resultado. À medida então que o nível de prontidão do grupo aumenta, o líder ele deve orientar mais as suas ações para os relacionamentos e não para as tarefas. Por quê? Com isso, ele consegue um desenvolvimento maior dos membros da sua equipe. Assim, um nível alto de prontidão faz com que o líder ele tenha menos energia no processo de liderar esse grupo ou essa equipe no que diz respeito às suas tarefas. Perfil e personalidade do líder. O líder certamente tem uma personalidade própria. Normalmente, as pessoas que são colocadas no processo de liderança, você já os reconhece de uma certa maneira. Isso porque, ao longo da vida, ele vai estabelecendo uma série de situações que o colocam frente aos processos de liderança. E isso vai fazendo com que ele tenha mais ou menos habilidade para tal. Existem muitos estudos sobre a questão do perfil de liderança. Eu não sei se podemos arriscar um perfil ideal de liderança, se existe um líder específico para uma ou outra situação. Exatamente porque um bom líder, ele consegue se adaptar de uma maneira muito rápida àquela situação específica ou uma necessidade específica daquela empresa. Ao longo do tempo, muitos estudos surgiram a respeito da questão de liderança, ou principalmente tentando identificar os perfis de liderança, ou os perfis ideais de liderança. Alguns dos estudos propuseram, por exemplo, o líder democrático, o líder autocrático e o líder carismático. Mas, recentemente, surgiram alguns estudos novos, conduzidos por alguns psicólogos a respeito do assunto. O perfil do líder expert, o realizador, diplomata, o individualista, o oportunista, o estrategista e, finalmente, o alquimista. O expert, ele exerce o controle por intermédio de sua experiência e conhecimento. O realizador, ele é focado nas estratégias da empresa e nas demandas do mercado. Diplomata, evita choques com o chefe e os subordinados, é colaborador e segue o protocolo da empresa. Individualista, é o alpinista corporativo, só pensa em promoção. O oportunista, quer levar vantagem em tudo, é centralizador, egocêntrico e manipulador. O estrategista é eficiente em orientar a equipe em um ambiente de mudanças constantes. E o alquimista tem uma facilidade tremenda em lidar e resolver vários problemas ao mesmo tempo. De todos os perfis apresentados, o que as empresas mais procuram hoje é o perfil de líder alquimista. O líder que as empresas necessitam precisa transformar pessoas em ouro. Ou, em outras palavras, ele precisa transformar resultados ou pessoas em resultados para as empresas.
Mas, infelizmente, esse é um perfil de líder muito difícil de se encontrar ainda no mercado. No entanto, esta é uma busca frequente e constante da área de RH, transformar líderes em líderes alquimistas. Estilos de liderança. E para falarmos de estilos de liderança, outros estudos surgiram a respeito desse assunto. Um deles foi a iniciação e consideração. Dentro do processo de estilos de liderança, o processo de consideração e iniciação são muito relevantes. Eles estão relacionados a dois perfis ou duas características diferentes dos líderes. A iniciação, por exemplo, está relacionada à distribuição de tarefas, ou seja, eu vou distribuindo de uma certa maneira quais são as tarefas ou o que eu espero de cada um dos meus liderados. Essa estrutura de iniciação está mais voltada para as tarefas. Já no processo de consideração, os membros da equipe passam a considerar mais o líder do ponto de vista de relacionamentos. E isso está relacionado a outra questão, que é a questão do envolvimento, da relação entre as pessoas dentro da questão dos relacionamentos interpessoais. A estrutura de iniciação, por exemplo, leva mais em consideração a produção e os resultados através da produção. Nesse aspecto, de uma certa maneira, foi percebido que as pessoas orientadas mais pelo estilo de liderança de iniciação conseguiam menos resultados do que aquelas relacionadas a um processo de consideração, onde os relacionamentos e o relacionamento com as pessoas também era considerado no processo. O outro estilo é o grid de liderança, que de uma certa maneira considera o processo de iniciação e o processo de consideração. No grid de liderança, muito provavelmente, eu vou relacionar como um líder ele se orienta para a tarefa e como um líder ele se orienta para os resultados. A preocupação, então, com as tarefas, ou com a produção, nesse caso, deve orientar o estilo de liderança a considerar mais no seu processo de liderar as questões relacionadas a metas e objetivos do grupo e, consequentemente, o que diz respeito às recompensas. Já o outro estilo relacionado ao grid de liderança considera mais as pessoas dentro do seu processo de desenvolvimento dentro da empresa. O modelo de troca líder-membro. Esse estilo de liderança, ele é muito comum nas organizações na atualidade. Por quê? De uma certa maneira, ele considera duas formas. Um modelo que eu posso chamar de grupo de dentro e um modelo que eu posso chamar de grupo de fora. O que isso significa? O grupo de dentro dos processos de liderança, são aqueles grupos que estabelecem uma relação mais direta com o líder, ou mais informal. São aquelas pessoas que têm do líder uma reciprocidade maior, ou seja, o líder consegue enxergar melhores desempenhos e, consequentemente, ele atribui a essas pessoas uma maior recompensa, ou uma maior consideração num processo, por exemplo, de desenvolvimento, promoção e etc. O grupo de fora, diferente do grupo de dentro, são aquelas pessoas dentro da equipe que não têm uma relação muito informal com o líder e eles estabelecem então uma relação mais formal ou mais cheia de partes técnicas envolvidas. E não há um estabelecimento de uma relação muito amistosa como no grupo de dentro. Isso faz com que essas pessoas elas sejam vistas de outra maneira e são consideradas pelo líder de uma outra forma. Isso é muito comum nas empresas atualmente. Por exemplo, quem nunca teve a sensação de um líder preferir mais um do que o outro? Essa é uma situação comum dentro das empresas e que a área de recursos humanos, de uma certa maneira, dentro dos seus processos de liderança, acaba, de uma certa maneira, desenvolvendo. Algumas características, então, de se pertencer ao grupo de dentro ou ao grupo de fora são importantes no processo de entendimento da liderança. Ou seja, as pessoas que participam do membro do grupo de dentro, normalmente têm mais facilidade em atingir os objetivos, ou uma maior produtividade. Já as pessoas pertencentes ao grupo de fora, elas têm mais dificuldades e, consequentemente, uma maior insatisfação ao trabalho. A outra questão está relacionada a
Mesmo o líder tendo, de uma certa maneira, os seus favoritos, ele consegue, numa avaliação de desempenho, por exemplo, fazer com que esta avaliação seja mais objetiva e mais formal e não tão tendenciosa. Essa, pelo menos, é uma das questões importantes que o líder deve considerar no processo de avaliação. E, de uma certa maneira, a troca de líder-membro é uma questão muito conveniente para as empresas, porque, ora, você pode transferir as pessoas que estão no grupo de fora para o grupo de dentro e, muito provavelmente, proporcionar um melhor resultado para a empresa. A cena que nós veremos agora retrata de uma maneira muito eficiente as questões relacionadas à liderança. Shadows and dust, Maximus! The grinning Lyceum of Antonius Proximo! Caesar is proud to give you Aelius Maximus! O que nós queremos dizer, então, é que o líder, ele deve ser uma pessoa que envolve, ou uma pessoa que transforma as pessoas em relacionamentos duradouros e saudáveis para a organização. Afinal de contas, a partir do momento que nós conseguimos estabelecer um bom relacionamento dentro da organização, consequentemente, um bom clima organizacional aparecerá e, muito facilmente, os resultados também. Para essa aula, eu indico o seguinte livro, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, de Richard Williams, da editora GMT. Esse livro traz um tema muito interessante e muito importante no processo de liderança, o feedback. A partir desta leitura, você vai ter a informação necessária que você precisa para dar, como líder, o feedback necessário sobre os seus liderados. Bons estudos!